pessoal, então seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu me chamo Nay e é muito bom ter você aqui presente no meu canal. Então hoje nós vamos conversar sobre o livro Como Cultivar uma Vida de Leitura, do autor C.S. Lewis. Bem, esse livro ele foi publicado então pela editora Thomas Nelson. No texto original ele possui Words and Life como título e se encaixa então aí na crítica literária sobre um pouquinho da vida aí do autor C.S. Lewis. Então, esse livro, a editora Thomas Nelson reuniu algumas passagens dos livros de C.S. Lewis em que ele falava a respeito de livros. Então aqui a gente tem um emaranhado de muitas passagens onde C.S. Lewis demonstra o seu amor, o seu apreço e também o seu respeito aí pelos nossos amigos livros. Então aqui a gente tem o C.S. Lewis falando um pouquinho pra gente da sua infância, onde que ele cresceu, que ele fala que foi rodeado de livros, e também ele vai falar pra gente essa questão de você lidar com os livros que você gostou na infância e aí você deseja relê-los novamente. E aí ele vai dar uma dica pra gente que todos os livros bons que você gostou, você pode lê-los nos próximos 10 anos ou nos seus próximos anos. E o que acontece é o seguinte: se caso você ainda gostar daquele livro, é porque realmente aquele livro ele tem uma função especial aí na sua vida e que ele realmente é um livro bom. Inclusive, ele vai informar pra gente o seguinte, que o livro bom não é aquele livro que eu leio hoje e que amanhã, se eu ler de novo, talvez ele não seja tão bom assim. Pelo contrário, um livro bom é aquele livro que você lê quando você hoje, mas se você ler daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele vai permanecer muito melhor. Então, assim, vai ter características que você não tinha visto antes, e aí você vai ver, você vai perceber, e aí você vai falar, nossa, como é que eu não vi isso antes? Esse personagem foi assim. Da primeira vez que eu li, eu não sabia que era dessa forma, e por aí em diante. Inclusive, em relação a isso, tem um filme, o Mowgli, o Livro da Selva. Tem um filme que todas as vezes que eu assisto, eu retiro algo novo. Nossa, mas esse movimento, mas essa fala, apesar de que quando a gente assiste um filme rotineiramente, ou até mesmo a gente lê um livro, a gente sabe um pouquinho mais das falas dos personagens. Então, o que acontece neste livro é exatamente isso, que C.S. Lewis ele vai informar pra gente que nós temos que ler livros que são bons, né? Lembra dessa conversa que eu sempre tenho com vocês? Livros bons porque edificam a vida de todo leitor. Então, o livro, ele vai fazer parte da vida do leitor. Então, não tem como você ler um livro e ele não fazer nenhum tipo de sentido, ele não desencadear nada na vida de quem lê. Então, por isso que é muito importante fazer boas leituras de bons autores, de bons assuntos, para que isso se entranhe de forma positiva na vida de cada leitor. E aqui C.S. Lewis também vai falar um pouquinho pra gente sobre essa questão dos livros antigos. Então ele vai falar que nem sempre ele lia livros atuais. Então, livros antigos é mais aperitivo. Então, ele vai falar, né, os livros antigos são os livros aí, os livros clássicos. Esses clássicos mesmo aí que a gente já conhece, que a gente já tem um conhecimento, pelo menos assim, de nome a gente já sabe quais que eles são. Muitas vezes, caso você deixar de ler livros antigos, né, que ele apelida assim, mas livros clássicos, você vai estar deixando de conhecer uma verdadeira história. Então, por exemplo, tem aquele livro, o Margot, de Alfred de Musset, que foi escrito há muito tempo atrás, e aí eu ouvi alguns tipos de comentários assim, mas é água com açúcar. Mas por que é água com açúcar? É porque os atuais são muito água com açúcar, a gente já tá aborrotado de saber os finais de todos os livros de romance atuais, ou porque aquele foi um dos primeiros livros, né? Foi um dos primeiros moldes, assim, para esse água com açúcar, pra gente conhecer hoje como água com açúcar. Então, às vezes, a gente não sabe de onde que veio, onde se originou aquele gênero literário.
aquela forma de escrita. Então, você lendo livros que são antigos, livros clássicos, você vai ter uma maior bagagem e você vai ter um medidor. Nossa, não, esse livro aqui realmente foi algo dele, né? O autor tirou algo da sua própria convicção, da sua própria mente, e ele tirou dele mesmo as características dele mesmo, da sua própria escrita, para colocar nesse livro. Ou se caso você não ler livros, né, clássicos, livros, um dos primeiros, né, que são padrões aí, então você vai estar suscetível a acreditar em qualquer livro que lançar que aquela ideia é dele próprio. Se você não lê os livros que deram origem àquele gênero, pode ser que aquele que escreveu tal livro esteja plagiando, né, daquele nada se cria, tudo se copia. Então, é preciso muito cuidado. Inclusive, existe uma frase da Mafalda em que ela fala uma seguinte frase, mais parecida com essa aqui: viver sem ler é muito perigoso, porque te obrigam a acreditar naquilo que eles querem. Aproximadamente é essa frase que a Mafalda diz. Então, aqui no livro, a gente tem muitas passagens especialíssimas falando, então, sobre livros. Inclusive, eu anotei, eu rabisquei esse livro todinho. E é um livro muito curto, em que você lê, assim, bem rapidinho, mas, inclusive, foi uma releitura minha que eu fiz, tá? E esse livro, pessoal, é um reunido, então, de várias passagens que C.S. Lewis falou a respeito aí de livros. Então, olha só o que Lewis vai falar um pouquinho pra gente sobre a leitura, olha. Não apenas, nem principalmente para ver como são, mas para ver o que eles veem, ocupar por um momento o assento deles no grande teatro, usar seu óculos e se livrar de quaisquer percepções, alegrias, terrores, maravilhas ou diversões que esses óculos revelem. Nessa altura, é irrelevante se o estado de humor expresso em um poema era verdadeira e historicamente o estado de humor do próprio poeta ou em que ele também imaginou. O importante é sua capacidade de nos fazer vivê-lo. Então, os livros, ele tem essa capacidade de fazer isso com a gente, né? Conosco que somos leitores, de nos transportar para alguns mundos, para a gente poder experimentar a vida do personagem, para a gente poder se lamentar com eles, ou se alegrar, jubilarmos com eles. Por quê? Quando isso acontece, nós somos, né? Nosso cérebro é dotado aí de uma capacidade da gente poder viver, mesmo que seja no pensamento, a história do outro. Então, quando aparece uma história de um cavalheiro, ou de um herói, ou de uma heroína que fez isso, aquilo, outro, a gente se empolga bastante. Ou outros, né, personagens aí que te encantem. Então, eu acredito que isso mexe muito com o leitor. E é nessa essência que está a nossa imaginação, aqui está essa essência, é o que nos deixa confortáveis como leitores, de poder participar da vida de algum personagem. E aí, eu vou ler um pouquinho para vocês e vou comentando algumas passagens que o Lewis falou um pouquinho, olha. Cada época tem um ponto de vista próprio. Cada uma é especialmente boa em enxergar certas verdades e suscetível a cometer certos erros. Todos nós, portanto, precisamos de livros que corrijam os erros característicos do nosso próprio tempo. E isso significa livros antigos. Todos os escritores contemporâneos compartilham, em certa medida, a perspectiva contemporânea, mesmo aqueles que, como eu, mais parecem se opor a ela. Então, aqui nós voltamos a um dos primeiros pontos que eu falei com vocês, mas ler mesmo por prazer, ler para você entender aquele gênero, entender aquela história. E clássicos, muitas vezes as pessoas colocam medo na gente de primeiro início, né? Ou como que também nos apresentaram lá nos nossos estudos, quando a gente estudava. Então, os clássicos, eles são livros padrões para outros tipos de livros, em que as pessoas leram e que eles falam com todas as épocas. É isso que Ítalo Calvino ensina pra gente no livro
Por que ler os clássicos? Que um clássico, ele não fala só para o século XXI. Ele vai falar para o século 27, para o século 50, para o século 100 e assim por diante. Então, um livro, quando ele é bom, ele vai falar para uma pessoa de 4 anos, vai falar para uma pessoa de 10, para de 60 e assim por diante. E aqui nós chegamos numa parte muito fofa do livro. Então ele vai falar o seguinte: também sou fruto de livros infindáveis. Meu pai comprava todos os livros que lia e nunca se desfazia de nenhum. Havia livros no escritório, na sala de estar, no guarda-roupa, na grande estante ao lado da escada, em um dos quartos e empilhados no ático do reservatório de água, até a altura do meu ombro, livros de todo tipo, refletindo cada estágio efêmero dos interesses dos meus pais, legíveis ou não, alguns apropriados para crianças, enquanto outros absolutamente não. Nada me era proibido. Em tardes chuvosas, aparentemente intermináveis, pegava volume após volume das prateleiras. Sempre tinha a mesma certeza de encontrar livros novos, da mesma forma como um homem que entra em um campo sabe que encontrará uma nova folha na grama. Uau! Que padrão de vida exemplar, livresco, literário que os pais de Lewis deu aqui para ele, e também que eu acredito que se Lewis, né, tivesse aí tido filhos, ele também proporcionaria aí para a sua família. Então, inclusive, aqui na biografia escrita por Alistair C.S. Lewis, do Ateísmo às Terras de Nárnia, ele vai contar isso pra gente mesmo, né, que C.S. Lewis, os pais dele mudaram para uma nova casa, uma casa muito maior, que inclusive cabiam mais livros. E aí ele vai falar o seguinte, olha: como Lewis lembrou mais tarde, para qualquer ponto de casa que olhasse, via montes, pilhas e estantes de livros. Em muitos dias chuvosos, ele encontrou consolo e companhia lendo esses livros e vagando livremente pelas paisagens literárias imaginárias. E como constitui-se um bom leitor? Aqui no livro vai falar que o Mortimer Adler, inclusive, vai dizer o seguinte, que a medição não é quantos livros você lê, mas sim quantos livros leem você. A parte que eu amei muito esse livro foi que C.S. Lewis também é apaixonado, então, pelos contos de fadas, pelas histórias infantis, o que eu sou extremamente movida. Então, pessoal, C.S. Lewis ama muito também e defende aqui ferrenhamente sobre a leitura dos livros infantis, justamente porque eles abrem portas para a imaginação infantil e faz com que elas amem também a leitura. E isso faz com que, inclusive, ele vai falar o seguinte, que todo livro infantil lido na infância foi algo acidental. Inclusive, na verdade, isso deve ser acidental mesmo, a gente proporcionar isso, né, para uma criança, aí, se você conhecer, de livros bons, né, de livros infantis. E aí, ele também vai falar sobre o perigo, né, dos filmes aí baseados em livro, justamente porque muitas vezes distorce, não é verdade? Quantas e quantas vezes já ouvi pessoas falando, nossa, mas não tem nada a ver com o livro. Às vezes pode ficar até melhor que o livro, mas muitas das vezes acaba com os personagens, vira assim uma bagunça. E outro ponto também muito interessante que ele falou sobre o mito da atualização. Então aqui ele fala um pouquinho pra gente, quer ver, na página 128. Quanto mais atualizado o livro for, mais cedo ele será datado. Tendem a não subsistir com o tempo, ou até mesmo com a aprovação dos leitores, que o gosto pode variar bastante. Mas aqueles livros que são eles mesmos, livros, né, produzidos para serem lidos mesmo de verdade, não acompanhando uma onda, esses sim, então eles existem e eles vão sobrevivendo a cada época. Na verdade, vão surfando, viu? Porque tantos livros que várias pessoas há 2 séculos, há 4 séculos já leram e hoje a gente também tem o prazer de ler. E o que é uma boa leitura? Lewis fala pra gente, olha, um bom sapato é um sapato que você não percebe que está usando. A boa leitura se torna possível quando você não precisa pensar consistentemente nos olhos, na luz, na impressão ou na ortografia. Ou seja, não incomoda em aspecto algum. Inclusive, você não quer largar o livro porque tá muito gostoso, tá muito boa a leitura. Então, essa sim é uma boa leitura. Pensa aí no sapatinho que te incomoda. Então, a leitura fica dessa forma. Mas, quando a leitura é boa, pensa no sapatinho aí que te deixa mega confortável.
Então, essa é uma boa leitura. É uma analogia aí. Então, pessoal, este foi o nosso vídeo. O que acontece é o seguinte, esse livro, ele, né, foi lançado então pela editora Thomas Nelson, que reuniu aí essas passagens dos livros que Lewis fala sobre a leitura, literatura, os livros. E aí, esse livro aqui, inclusive, né, eles falam sobre clube de leitura. Então, é destinado aí para esses clubes, mas, né, em breve, quem sabe aí eu consiga lançar o nosso clubinho aí da leitura. E para finalizar, então, o nosso encontro de hoje, eu quero ler para vocês mais um pouquinho, então, dessa biografia aqui do Alistair, que ele vai falar com Kennedy para elogiar um outro poeta. Ele disse o seguinte, olha, nunca devemos nos esquecer de que a arte não é uma forma de propaganda, é uma forma de fé. Lewis, a meu ver, concordaria com isso. Então, aqui está a biografia, aqui está o livro. Bem, pessoal, foi uma leitura muito produtiva, inclusive C.S. Lewis, tá? Teve relações aí com uma das universidades maiores aí, inclusive dos Estados Unidos, que é a Oxford e a Cambridge. Então, o homem tinha um vasto aí conhecimento, viu? De literatura e de livros. Bem, pessoal, um pouquinho aí, ele deixou aí um legado pra gente e a gente está conseguindo aí pegar um pouquinho de toda a sua vasta obra que tem por aí. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem bastante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like. Então, a gente se encontra aí no nosso próximo encontro, pessoal.